Boa noite, hoje é o vídeo 43 do meu diário, do meu vlog, da minha forma de expressar, da minha perspectiva, da minha realidade, um conceito, uma filosofia, a forma como eu enxergo, e utilizando de exemplos da minha vida, ou simplesmente expressando uma mera, humilde e insignificante opinião, lembrando que ela está sempre mudando, e hoje eu penso dessa forma, amanhã pode ser que eu pense diferente, e pode ser que tenha alguém que pensa parecido ou igual, ou acha que isso não tem nada a ver. E hoje eu queria falar sobre a liberdade. A liberdade parece que é um conceito amplo, né, e subjetivo, no âmbito também exprimindo desde as primeiras formas de conceito que eu estou abordando aqui, na dualidade, né? Então a gente tem a sensação de que ser livre, estar com liberdade, a gente pensa na ideia de estar preso, né? Então seria algo que a gente não estivesse preso. Então a gente pode tentar exprimir a ideia de liberdade a tudo aquilo que nós sentimos livre, né? Então, se eu for pensar assim, então tudo aquilo que eu não me sinto preso, eu me sinto liberto, né? Como posso dar exemplo? Por exemplo, alguém que está buscando a liberdade financeira. Então ela percebe que ela não se sente presa a questões financeiras, né? Então tudo aquilo que aprenda associado ao financeiro, ela não está livre. Por exemplo, tem que trabalhar, tem que buscar alguma forma de ganhar o financeiro. Então, ou seja, nesse exemplo, enquanto a pessoa não atinge a sua independência financeira, ela não se sentirá liberta, né, no caso. Mas isso é um pequeno exemplo. A gente pode levar isso para todos os outros tipos de exemplos, né? Quando que eu estarei livre e sentindo com sentimento de liberdade com relação ao meio físico? Então, se a gente for pensar ainda no âmbito físico, estaria associado então ao desapego. Eu só conseguiria me considerar liberto ou com liberdade se eu não desejar possuir nada, porque se eu não desejo possuir nada, eu não tenho aquilo, e se eu não tenho aquilo, eu estou livre quanto a todos os objetos no âmbito físico, né? E se a gente for pensar já na questão no âmbito da alma, né, das emoções, o que seria a liberdade? A liberdade seria o não apego às emoções no âmbito negativo, é como eu vejo, né? Então, uma pessoa só estaria com a alma liberta, livre, se ela chegasse e não ficasse apegada a nenhuma emoção negativa, né? Então, se ela tem a compreensão das emoções positivas, que diz respeito das condições humanas, de respeito, amor, fraternidade, bondade, honestidade, justiça e igualdade, se ela tem todas essas emoções sobrepostas às emoções negativas, então ela estaria verdadeiramente liberta, sua alma estaria livre. E tem também a liberdade no âmbito, acredito que do espírito, né? Que seria uma ideia de liberdade universal. É meio que uma liberdade que interconecta todos os indivíduos. Talvez essa liberdade estaria no âmbito em que todos os seres humanos dividem uma coisa, né, em comum. E se for pensar dessa forma, talvez o que todos nós dividimos comumente, o que nos diz respeito a ser humano, da condição humana, seria a consciência, né? Então, nós só conseguiríamos atingir a liberdade no âmbito do espírito se a gente chegasse a uma máxima de uma consciência, mas não uma consciência individual e egoísta, mas uma consciência coletiva e inclusiva, poderia dizer assim. Não sei se existiria isso, uma ideia de consciência coletiva. Então, se a ideia de interconectividade está no âmbito de ser humano e nas condições humanas todos nós somos iguais perante a consciência, então a consciência coletiva em que todos
tivesse uma projeção ideal da realidade, esse seria o grau de liberdade no âmbito do espírito, né? Então, hoje, por exemplo, eu me considero livre, mas parece que essa liberdade traz muitos danos e consequências, porque é um processo que ele tem muitas dores para você conhecer muitas das emoções negativas e se auto-perdoar e conhecer todas as emoções altruístas e positivas. Ela exige muito ao desapego total. Claro que hoje eu ainda sou apegado a algumas coisas ou outra, mas quando eu não estou pensando e desejando no âmbito físico algum objeto ou bem material, ou nesse sentido de posse, eu consigo ser esses momentos, ter vislumbre da liberdade, o que eu acredito que seja a liberdade, e até mesmo nos âmbitos das emoções. No caso, quando eu estou com elas estáveis, no momento pleno, ausente, e parece só quando eu sinto aquele sentimento e daquela ideia de busca no vídeo anterior, que parece que eu só tive esse momento por uma fração de segundo, e só nessa fração de segundo que eu estava verdadeiramente livre e liberto. É estranho e curioso isso. Eu ainda consegui ter esse sentimento dessa busca. Acho que foi no vídeo da busca que eu falei com relação a esse sentimento, que é quando, eu não sei se era porque eu estava num processo de meditação profunda ou num processo de muito conhecimento, de autoconhecimento, que foi como explicado no vídeo, em um momento de contemplação, que é quase igual quando você está olhando no espelho e você não está vendo a sua imagem meio que desaparece. E nesse momento de contemplação, parece que o tempo durou infinito, ou ele contraiu de forma infinita. E que nesses milésimos de segundo, que pode ser que durou a eternidade, que eu não consigo explicar, foi o momento que eu estava verdadeiramente livre. E é estranho, né? Porque ainda assim não consegui vivenciar esse momento, esse vislumbre de contemplação, de que ultrapassou o tempo e o espaço e todas as emoções e as condições físicas. Gostaria de... Eu nem sei se realmente foi isso que eu senti, ou por querer sentir isso estou me auto-enganando e tentando exprimir uma realidade que foi, mas que não foi. Então talvez eu estaria querendo chegar em algo. Por estar querendo chegar nesse algo, eu estou criando uma certa ilusão de pensar e me auto-enganar que eu cheguei, mas talvez ainda não cheguei. Porque se eu tivesse chego, é para eu conseguir mais de uma vez. Então, como eu não consegui vivenciar isso e por estar ansioso de querer vivenciar isso, talvez eu não sinto preparado e tem algo que eu preciso ainda ter muito controle e desapegar, que é a ansiedade, né? E a ansiedade é algo que me acomete junto com a preguiça de um jeito indescritível. Mas eu continuo na busca, quero ainda buscar essa ideia de liberdade e eu sei que ela está respaldada sobre muitos princípios e valores humanos e que ela é algo assim que todos poderiam atingir, mas não no sentido de liberdade no âmbito físico ou da alma, mas no âmbito do espírito. É uma liberdade que é muito livre. Aqui conversando, eu tive um momento muito grande de liberdade e talvez eu não consiga ter ele de novo, porque ele só durou nesse instante, nesse momento. Então isso é um pouco sobre a liberdade e acredito que a liberdade verdadeira ainda talvez poucos queiram chegar, porque de fato consciência, quanto mais consciência de si e de todos e da unidade que interconecta todos os indivíduos, mais você consegue perceber também que é agradável, não
sentir a liberdade. É isso. Até amanhã no vídeo 44.